Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. De certa forma, a gente vende commodity, isso paga a nossa balança comercial, mas em que medida o preço da desindustrialização e da ausência de um projeto nosso, verdadeiramente brasileiro de desenvolvimento, e esse é um problema assim, interno no MBL enorme, porque eu sou um pouco nessa tese. Né? A gente tem que se reindustrializar, mas o movimento liberal inteiro fala, ih, chegou o desenvolvimentista, chegou o comunista, mas eu vejo Coreia, eu vejo Vietnã, eu vejo Índia, eu vejo China fazendo, e eu vejo a gente, uhul, é isso aí, eu não sei. Porque eles partem muito da teoria das vantagens comparativas. Então é como se o Brasil tivesse a vantagem comparativa de não ser uma nação muito industrializada, de ser um grande fazendão que exporta commodities e tem no agro o esteio de toda a economia nacional. Só que isso é problemático, né? Porque, por várias razões. Primeiro, o agronegócio, a gente sabe, não é um grande gerador de empregos diretos, no sentido de que hoje você tem enormes fazendas que são automatizadas, então você não tem tantos empregos ali. A segunda coisa, os empregos que se geram são empregos menos qualificados e menos bem remunerados do que a indústria. Isso sem falar do potencial que o Brasil tem para explorar a sua indústria. Até porque isso já aconteceu. Na época que o Brasil mais cresceu, o Brasil era muito mais industrializado do que hoje. Bom, isso não é aconteceu com Getúlio, aconteceu com os militares. A indústria é e o a gente foi coração do perdendo país. a indústria aos poucos e nada foi feito. E isso aconteceu no governo Fernando Henrique, no governo petista. E tá aí até agora. E não se vê um projeto sério de tentar E quando reverter se isso. fala- Só o Ciro que fala disso. O Ciro fala, de forma sistêmica. mas quando se fala no meio liberal, você toma porrada, você é taxado de um cara arcaico, um cara ridículo. Porque você E- quer dirigismo estatal. Dirigismo estatal. Ah, lá, velho, vocês... Outro dia eu falei disso, eu comecei a ser muito zoado no universo liberal. Ah, olha, Renan é um comunista, não sei o quê. Comunista. E, tipo, eu não sei exatamente o que tem de tão criminoso em falar isso. Porque o Brasil já foi um país que estava em franco processo de industrialização. O Brasil vendia carros pra gringa a preços competitivos. Tem uma política errada nisso aqui. O Brasil cometeu inúmeros erros nesse processo. Mas o Brasil passou por um processo de industrialização. O Brasil foi, se não um dos países que mais cresceram o seu PIB do começo do século XX até o final. O Brasil, especialmente, vai do começo do século XX até ali os anos 80. Exatamente. O Brasil, assim, cresceu demais. E ele se industrializou, ele se urbanizou. Então, pô, será que é estúpido a gente falar em fazer um resgate disso? Eu tô vendo agora que eu não sei falar o sobrenome desse cara. Dá até pra gente levantar o Vivek Rauswal, o cara de origem indiana, que é pré-candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Cara muito legal. Cara com uma visão muito arejada. Você vai gostar, assim, da agenda desse cara, né? Ele já é um partido republicano pós-Trump, trazendo a mesma problemática sobre cultura woke, sobre China e tal, mas com uma visão mais rápida, mais esperta. É um cara jovem. E esse cara fala abertamente em reindustrialização nos Estados Unidos. Então, se esse assunto está indo nos Estados Unidos, até o Biden está falando em reindustrialização lá, por que a gente não pode falar aqui, tá ligado? Eu acho um pouco estranho. E quando a gente fala, só vê, esse assunto está sendo trazido pelo PT. O Alckmin foi colocado lá, obviamente que ele foi encostado, ele não foi colocado numa posição de protagonismo. Só que o PT fala lá genericamente, vamos reindustrializar. E reindustrializar no PT, aí sim eu penso em campeões nacionais, subsídios, grana para empresários amigos e pouco resultado. Não, essa é a desculpa esse é o problema de todo comunista, na verdade, na minha opinião. Porque eles identificam os problemas certos, que eu acho que eles identificam o imperialismo, que é um problema pro Brasil, né? E muitas outras coisas, as coisas sociais e tal. Só que na hora que eles vão apresentar a solução, eles erram. O PT já é um caso nem à parte, eu nem acho que eles são comunistas, eles são apenas mafiosos mesmos, e é claro que eles vão usar essa desculpa do industrialismo, da industrialização, que é uma ótima desculpa, porque a gente realmente precisa se industriar, eles vão usar isso para fazer esquemas políticos e tirar dinheiro do povo brasileiro, entendeu? Então eu entendo essa crítica ao PT, mas o caminho que eles apontam é o caminho certo, a gente tem que realmente produzir as coisas, a gente não pode só comprar tudo do exterior, vender terra e comprar as coisas feitas, entendeu? Se o Brasil não desenvolver as indústrias, a gente nunca vai ter alguma posição de competição global e algum direito de ditar o que acontece no nosso próprio território.
Mas eu acho isso. O grande problema do PT, eu acho que para além de ser um partido socialista e tal, porque a gente pode imaginar que vários processos de industrialização se deram sob a égide de partidos socialistas. A China é um exemplo típico disso, a União Soviética com indústria pesada e tal. Só que o PT não tem moral e não tem confiabilidade de falar sobre isso. Por quê? Porque o PT governou o Brasil. O PT governou o Brasil durante longos anos, mais de uma década. E o processo de desindustrialização do país, eles prosseguiu com o PT, sem o PT, com o Fernando Henrique Cardoso. Então, a pergunta é, mas por que agora vai ser diferente? Porque isso não é um blefe para cair no que o Renan apontou. Não. Aquela história. Grandes campeões nacionais, esquemas com a burguesia e tal, baixa eficiência, baixo resultado. Meio que é um ceticismo generalizado, né, em relação ao PT. Ninguém Falando tá levando a dessas sério. pautas. A reindustrialização que o PT fala, ninguém leva a Sabe? sério. Parece coisa de boca, sabe? O cara falou ali qualquer coisa. E eu não vejo um diagnóstico sério por parte do PT, nem de parte da galera nacionalista. Eu vejo uma galera nacionalista falando, e eu vejo alguns acertos diagnóstico deles, inclusive proposição de soluções. Mas eu não sei porque necessariamente sempre vem atrelado o nacionalismo aqui no Brasil a um trabalhismo. Sabe? Acho que é por causa da figura do Brizola, a galera curte e tal. Porque Acho que é por causa do Getúlio, antes de tudo. Porque assim, não dá pra você ter um projeto de reindustrialização no Brasil com a manutenção da legislação trabalhista arcaica do Brasil. Os caras falam em recuperar ainda. Eu fui um industrial que se deu mal. É impossível você ter indústria pequena barra média, como é o caso da Alemanha, assim. Mas também é ridículo a gente se comparar com a Alemanha. Se eu for comparar a gente com, vamos lá, Vietnã, com a Índia, ou com o que a Coreia fez. A Coreia era um país pobre nos anos 80. Ninguém está propondo nada muito similar. A gente só ouve, juros baixos, juros subsidiados, escolher alguns setores. Beleza, isso acho que pode até ser bem-vindo, porque o Brasil já chegou a fazer isso e acertou. O agro é um caso disso, e a Embraer é outro caso disso. E quando a gente fala em exportação brasileira, no fundo a gente fala em minério, avião e agricultura. 3 projetos que tiveram atuação do Estado. Mal e porcamente teve. O caso da Embraer acho que é um caso até muito virtuoso. E o caso do agro é mais do que uma questão meramente econômica, é uma questão política também. Né? Houve uma atuação do Estado brasileiro para que tivesse frentes pioneiras, saísse galera do Rio Grande do Sul ocupando Rondônia. Quando você vai para Rondônia, você vai para Ji-Paraná, só tem gaúcho em Ji-Paraná. E essa gauchada tá até hoje. O oeste da Bahia tem centro de tradições gaúchas. Né? Tem o famoso Matopiba ali, essa expansão do agro que tem. Isso foi pensado durante, inclusive, o período da ditadura militar como um projeto, né? Embrapa. Então, é possível, mas eu acho que o principal é uma agenda de competitividade que a esquerda... Esse é o problema, a agenda de competitividade, eles são contrários. Então, como é que você vai reindustrializar sem agenda de competitividade? Você não consegue gerar poupança, o Estado gasta demais, a gente quer ter o bem-estar social antes de ter a competitividade. Então, eu acho que tem uns desafios aí que eu não sei como é que o pessoal resolve a equação. Eu não sou pretensioso, não sou economista, mas eu quero ouvir quem é para falar, vamos chegar numa solução aí. Não, eu entendo. Eu concordo com vocês. Eu não acho que o PT realmente tem algum interesse em resolver o problema. Até porque ele precisa de um país fraco para ser viável eleitoralmente falando, né? Muitas das narrativas que ele se apodera são narrativas sociais. Se a gente resolver os problemas sociais, acabou o propósito do PT, né? Basicamente. Eu entendo. Mas o que impede realmente o PT? O PT realmente esteve no poder mó tempão. O que impediu eles de fazerem as coisas, tipo a reindustrialização que eles tanto falam? Qual que foi a barreira? Foi uma barreira política de interesse deles? Eu acho que várias. Assim, eu acho que várias. Em primeiro lugar, a relação muito espúria e negativa que o PT estabeleceu com o sistema rentista brasileiro, com os bancos. Isso é uma coisa que não se pode também negar. Parte da esquerda é crítica em relação a isso e com razão. De fato, no governo petista, os bancos lucraram demais. Nunca houve uma tentativa de fornecer concorrência para isso, de quebrar o oligopólio bancário, nada disso. E isso implica em quê? Isso implica em juro alto, em condições de financiamento precárias. Isso afeta tanto o setor de serviços quanto a indústria, obviamente. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato que a gente não pode esquecer... Você diz o segundo fato, só quero entender um pouco do primeiro. Por que o PT não comprou essa briga com os bancos? O que impediu ele? Quem que defendia os bancos? Esse quem que garantia o poder dos bancos? A primeira coisa, quando o PT assume o poder, quando ele vai para suas campanhas, ele vai com dinheiro desses caras. As doações que os caras fazem ao PT são doações vultuosas.
E você simplesmente não vai ser contrário a quem está lhe dando o dinheiro. É uma coisa básica. Se você tem um setor da economia que está na tua campanha, você quer sair qualquer coisa, ele está botando muita grana na tua campanha, então óbvio que você está preso a esses interesses. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que faltou coragem ao PT de fazer certas coisas, até de fazer certas coisas do seu próprio programa de esquerda. Meio que o PT entrou numa certa conciliação para manter a sua força e foi para um outro caminho. E eles entenderam que não tinha que mexer nisso aí. E o que eles tentaram fazer aí para realizar o seu programa político foi basicamente entregar recursos à população mais pobre, né, criar o Bolsa Família, Das a migalhas, partir, exatamente. Eu diria mais do que migalhas, assim, foi um programa, é um programa importante, É que porque a situação, a situação mas pro Estado é migalha, assim, tipo, Sim, o budget não que é ele resolutivo, usa. não é um programa que resolve o problema. Mas posso fazer um parênteses? É que não Por foi favor. só o Bolsa Família. Naquele período você teve, muito por conta do Proer e do... O Fernando Henrique arrumou o sistema financeiro brasileiro ali. E o PT viu uma grande bancarização, não foi total ainda, a gente ainda nem bancarizou a população brasileira toda, mas houve uma bancarização e houve uma abertura de crédito. Sim. E aí, como você teve boom das commodities, teve injeção de dinheiro no Brasil, se aumentou o poder de consumo aqui dentro e essas pessoas passaram a ter crédito. Aí houve aquela história que o Lula falava: as pessoas passaram a comer picanha, a pessoa trocou o jegue pra uma moto e compra TV Vivão, compra... E aí ele vê, e isso aconteceu. Então, além do Bolsa Família, houve esse processo que acompanhou. Houve para muitas pessoas tava completamente miserável, entrei no Bolsa Família, passei a consumir. O problema é que, assim, aquilo era um... Bom, é que eu cortei teu raciocínio, deixa eu devolver. Eu só queria fazer esse parênteses, porque não foi só o Bolsa Família. Eu acho interessante do que você está falando, porque isso é algo que o PT fez com a ajuda dos bancos. Quem que ajudou esse crédito a vir? Quem que fez o meio de campo, né? Ah, mas Pro não é PT? uma ajuda, isso é uma coisa sistêmica. O banco teria que ceder o crédito. O banco, na O banco verdade... tem interesse, na realidade, de fazer isso. Inclusive porque ele cobrava juros Lógico. bem extorsivos nessa época também. Sim, Ele ganhou sim. muito. Mas assim, é natural, faz parte do processo econômico e o banco... Assim, o banco já faz muito pouco no Brasil. O banco, a coisa que ele menos quer fazer é emprestar dinheiro de verdade e correr risco no capitalismo real. O banco no Brasil adora cartão de débito e cobrar taxinha da galera, que eu vi na real que o banco gosta de fazer mesmo é isso. E ele fez um pouco disso, né? Um sistema super fechado, é um oligopólio bancário, mas era um processo. O lance, assim, toda a lição de casa que foi feita no governo Fernando Henrique, ela foi aproveitada pelos governos do PT. O primeiro governo Lula e até a metade do segundo governo Lula, ele surfou demais e foi um governo até a metade do segundo, até 2007, 2008, foi um governo liberal em termos econômicos. O que ele não foi é reformista. E essa é a grande dor. Porque o PT nunca acreditou nisso. Então não dava para cobrar deles um programa que eles não tinham. Porque esse é outro erro por exemplo, comentaristas econômicos, vamos dizer, liberais que escrevem na imprensa, que eles dão broncas. O PT não fez a reforma. O PT não queria. O PT era contra fazer essas reformas. Ele avisou que não faria essas reformas. O PT não fez privatizações, não tratou da questão da Previdência para valer, ele fez até a reforma do fator previdenciário, mas não fez uma reforma Previdência aprofundada, não tratou de gastos públicos, não fez uma reforma trabalhista. Lógico, porque o Lula era publicamente contra essas coisas. Agora, se tivesse feito uma reforma e uma agenda de competitividade ali entre 2003 e 2010, o PT não teria saído do poder. É verdade. Ele não teria saído do poder. O PT teria ganho todas as eleições Se ali. tivesse reformado o país, ele nem deveria sair do poder, né? Mas o que aconteceu é que eu acho que o Lula... É que eu não queria terminar atrapalhar teu Não, raciocínio. eu ia falar, o segundo fator que eu ia levantar tem tudo a ver com o que você está dizendo, que é o seguinte, o PT buscou equalizar a condição socioeconômica do povo brasileiro através da expansão do crédito e do aumento do poder de consumo. Ao fazer isso, ele deixou de lado o problema principal que estava em jogo, que é a questão da produtividade do Brasil. Exato. Então, quando ele deixa esse problema, ele não ataca esse problema, ele passa a não atacar uma série de gargalos nacionais. Inclusive, ele condena Produtividade a população. baixa, situação trabalhista muito complicada e carregada. Então, nunca foi feita uma reforma trabalhista dura, efetivamente, que mudasse a relação de trabalho e que pudesse, portanto, entregar ao Brasil a competitividade necessária para disputar com os caras de fora. Então, isso não foi feito, porque não era do
programa, da visão do PT fazer isso. Sim. E aí os problemas de produtividade, os problemas de industrialização, os problemas de competitividade, eles foram relegados para um segundo plano. E o PT tentou equalizar a situação do povo através dessas medidas. Mas são medidas paliativas, e se viu que eram medidas paliativas. Sim. Então foi esse cluster de fatores. Inclusive, esse é o ponto principal, eu acho, do meu argumento aqui. Essas medidas, elas não tinham com nenhum propósito realmente engrandecer o país como nação ou como estrutura estatal. Muito pelo contrário. Qual que é a lógica de você oferecer dinheiro grátis para um monte de gente que você sabe que a produtividade é baixa e ainda não trabalhar para aumentar a produtividade, sabendo que, eventualmente, esse crédito, essa conta chega? No começo o crédito é maravilhoso, mas agora a gente tem metade da população endividada. Então, estrategicamente, politicamente falando, essa é uma estratégia plenamente eleitoral e egoísta. Não é um ponto positivo do governo Lula. Muito pelo contrário, é um ponto negativo. Ele deu cocaína para um mendigo. O mendigo teve overdose, entendeu? Foi isso que aconteceu.